Se você consagra alguma das medicinas da floresta, o vídeo que você está prestes a ver é um corte de uma live onde eu falei sobre vários mistérios da ayahuasca dentro da religião do Santo Daime. Contei uma história do mestre Irineu, que é o fundador da religião do Santo Daime, e também falei sobre questões muito importantes e pontuais para todos aqueles que são guardiões e para aqueles que almejam consagrar esta sagrada medicina da floresta. Então, me acompanhe nesse vídeo para saber muito mais sobre a ayahuasca. Salve, é o mestre Irineu. E dentro desta força, né, hoje nós vamos falar um pouquinho da história, pouquinho mesmo, né, porque ela é longa, do Santo Daime, que é uma religião nascida no Brasil, então, né, nascida no Acre e trazida pelo mestre Irineu. O nome do Irineu é Raimundo Irineu Serra. Mestre Irineu era um caboclo forte, é um negro, com quase 2 metros de altura, tinha 1,98 m e muita força, não era magrinho não. Ele era seringueiro, então pense num mestre forte esse. Pense no vigor desse caboclo. Então, mestre Irineu nasceu lá em 1892, né? E ele nasceu no Maranhão, numa comunidade muito pobre, era de uma família muito humilde mesmo, assim. E desde criança, né, até onde eu sei, tudo que eu vou falar aqui para vocês é até onde eu sei, e depois, se vocês quiserem aprofundar as histórias do mestre Irineu, tem o Padrinho Saturniano, se eu não me engano é este o nome dele, e ele tem vídeos aqui no YouTube dedicados a contar aí os causos da vida deste grande professor espiritual que veio à Terra. Nós vamos passar por cima porque eu quero comentar, chegou a hora de a gente falar de algumas questões sérias aqui sobre a ayahuasca, sobre o Santo Daime, sobre as linhas que utilizam dessas medicinas aqui, né, neste nosso Brasil. Então, o mestre Irineu, ele desde muito novo, assim, né, desde criança, ele aprontava, né, como toda criança, assim, apronta algumas peripécias, e tinha uma senhora que vinha até ele por sonho, e essa senhora ensinava ele no sonho na base do chicote, né, na base do laço. E ele contava que mesmo criança, né, ele já aprendia as lições nessa disciplina, neste rigor, e trazia, né, isso até, a dor vinha até no plano físico, então ele acordava até com o sentimento, assim, daquela peia, né, quem toma a medicina sabe do que eu tô falando, assim, no próprio plano físico, né, isso desde criança ele já era assim. E depois de muito tempo, quando ele já estava um moço, né, um homem adulto, assim, ele foi então para o Acre para trabalhar como seringueiro, né? E aí os seringueiros, para quem não sabe, eles têm uma rota assim, né, da seringa, e aí eles vão lá, furam a árvore e tal, põem o pote ali, né, o receptáculo embaixo, vão fazendo uma roda assim e vão enfim, depois colhem os potes, né, para depois transformar a seringa em várias outras coisas, como borracha e tudo mais. Então, a ideia é que ele foi para trabalhar, né, e aí o mestre Irineu sempre teve uma linha muito disciplinada, ele sempre foi um cara muito certo, muito correto, né, nas atitudes, muito verdadeiro, assim, né, dentro do que ele podia ser, porque como ele nasceu numa comunidade pobre, nunca foi nem alfabetizado, nunca foi para a escola, ele não tinha um fundamento teórico, né, da vida em si, mas sim aprendeu na prática. Tanto que quando ele chegou lá para ser seringueiro, né, no Acre, ele mentiu pro patrão dele, falando que ele sabia sim ler e escrever. E aí aquela mentira pesou tanto nele que ele começou a aprender a ler e escrever sozinho, né, num lugar que não tinha acesso a nada, e aprendeu.
Tanto que depois ele relata, né, que ele começou a ler muitos livros depois de já mais idade e tudo mais. Era um grande conhecedor depois, né, muito tempo depois. Mas, dentro dos trabalhos lá dele, então, um certo dia, ele tinha lá os seus parentes, vamos dizer assim, né, os amigos, né, primos e tudo mais. E tinha dois em especial, assim, né, que estavam sempre junto com ele ali, discutindo, né, dialogando e tudo mais. E um certo dia, eles viram que atravessando o rio se chegava ali na Bolívia, né? Então era fronteira ali com a Bolívia. E tinha um pessoal que tomava uma bebida, né? E essa bebida aparentemente fazia com que eles tivessem experiências místicas, né? E eles vissem o lado espiritual da coisa. E o mestre Irineu, muito curioso, né, queria saber o que era isso daí. E aí atravessaram, né, foram lá para o lado da Bolívia ali e pegaram e foram consagrar. Só que quando consagraram essa medicina, esse chá que era feito, eles viram que o pessoal começava a chamar forças satânicas e demônios, queriam riquezas e faziam quase que pactos, né, assim. E aí ele viu que para ele não apareceu demônio nenhum. Para ele não veio nada disso. Mas como assim? Como é que para ele não veio e para todo mundo veio? E ele começou a ver outras coisas, né? Coisas de luz, do bem. Aí ele entendeu, né, que ele tinha que ir atrás e ele mesmo fazer essa dita bebida tão mágica e fazer do jeito que ele achava certo, porque aquele jeito estava errado. Então já começa essa história, digamos assim, com ele percebendo o mal que estava acontecendo, né, ali, junto desta medicina sagrada, que hoje a gente conhece como ayahuasca, como Santo Daime, como Barquinha, como Mariri, como N outros nomes aí que a gente dá para ela, né? Em suma, é ayahuasca, né, o nome original. E aí ele pediu pro seu primo lá, né, se ele sabia como é que fazia. E ele, sei sim, você tem que pegar um cipó e uma folha, né, e ferver os dois, daí deixa esfriar e o chá é esse daí. E ele, tá, mas você sabe onde é que tem esse cipó, onde é que tem essa folha? Mostrou pra ele, então tá. Então ele foi lá e fez o chá, né? E aí, exatamente, a folha se chama chacrona e o cipó é o jagube, também conhecido como mariri, né? Também conhecido com vários outros nomes. Aí a gente não vai ficar citando todos os nomes, né? Mas foi lá e efetivamente fez essa alquimia, fez essa bebida sagrada com as suas próprias mãos. E quando ele fez, né, essa bebida sagrada, então ele e o seu primo tomaram, né, com um certo receio, cada um ficou deitado numa rede e ficaram, e aí, tá sentindo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Até que o primo dele falou, ó, tem uma mulher que tá aparecendo aqui pra mim, e ela quer falar com você. Ela quer te passar uma mensagem. Só que para isso, você vai ter que tomar essa mesma bebida sozinho na próxima quarta-feira. E aí, mestre Irineu respeitou esse chamado. Realmente foi lá na próxima quarta-feira, tomou esta santa medicina. E eles não tomavam pouca coisa não, tá? Não é um copinhozinho. Tomavam uma cuia inteira, né? E aí ele consagrou isso, essa dita medicina, que até então eles não sabiam muito bem o nome dela. E esta mulher apareceu para o mestre Irineu e se apresentou como Clara. E a Clara era a mulher mais linda que ele já havia visto. Uma mulher tão perfeita que era impossível ela ser desse mundo. Era uma visão magnífica de algo transcendental, literalmente. E ela começou a dizer que ela acompanhava ele desde a infância e que ele tinha realmente essa missão muito especial, né? E era para ele ir se graduando. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é que eu quero que vocês saibam essa história, porque é muito bonita. E aí, ela pediu, você acha que eu sou parecida com um demônio, né? Que nem os caras lá da Bolívia estavam fazendo? E ele disse que não, imagina. Ela era um ser, ela era uma deusa universal, foi essa a palavra que ele usou. Uma deusa universal. E ela se alegrou, né, se contentou com isso e revelou quem ela era, né?
E nada mais, nada menos do que depois ele vai descobrir isso, né, que é a Virgem Maria. Então ele teve uma visão da Virgem Maria, né, que era a base fundamental que ele tinha, né? Ele veio de uma família muito pobre, muito humilde, mas a mãe dele fazia com que todos os 6 filhos rezassem, né? Fazia com que a molecada viesse todo mundo no pôr do sol e rezasse, porque eles tinham uma base de fé bem estruturada lá, uma fé cristã, tá bom? Então, ele tinha este fundamento da fé cristã e, com base nesta fé, ele começou a ter, então, essas mirações, né, e essas lições da Santa Virgem Maria. E dentro das lições, dentro dos ensinamentos, dos aprendizados que ele teve, ela foi orientando, né? E daí, a primeira grande lição, a iniciação dele, então, foi que ela orientou que ele deveria ficar 8 dias com uma dieta restrita de mandioca, sem sal, sem tempero nenhum, e água só quando fosse necessário. E aí, ele foi lá e obedeceu, né? Foi lá e fez a mandioca, sem sal, sem tempero, 8 dias numa dieta restrita, e água só nos momentos de muita sede mesmo, quando estava precisando. E ela disse para ele continuar trabalhando na seringa, né, ali. Então, ele foi lá, começou a trabalhar né, fazendo essa dieta, fazendo esse certo ritual iniciático, né, conduzido pela Virgem Maria. E dentro disso daí, ele tinha que tomar a medicina quando ela mandasse. Então ela aparecia lá e no começo do dia ele tinha que tomar, aí ia para o trabalho e durante o dia tinha que tomar várias vezes, né? Não tem especificamente quantas vezes ele tomava. Daí ele foi, né, foi para uma cidade aí maior, do Acre. E aí, ali ele entrou pro exército, né? Não era bem exército o nome, mas era a guarda territorial. Então ele entrou para essa guarda territorial, continuou seus trabalhos do jeito que dava e foi fazendo uma certa carreira ali. Ficou acho que 9 anos, se eu não me engano, dentro dessa guarda territorial, né? A força policial da época, força militar. Então toda vez que ele ia pro mato, ele ia lá, colhia jagube, colhia chacrona, macerava o jagube, fervia, esperava esfriar e consagrava, né? Até que veio um grande amigo dele e também quis saber, né? Quis muito saber o que ele fazia, né? Daí ele foi lá, fez tal, tomou junto e virou o primeiro discípulo, então, do mestre. E a partir daí começaram, né? E aí começou a vir mais discípulos, mas ele nunca convidava as pessoas a virem consagrar. Ele não chegava lá, vem cá, vem consagrar essa bebida comigo. Era ele com ele mesmo por muitos anos. E ele ficou 5 anos, na verdade, consagrando sozinho, né? Até que ele foi num ritual de uma tribo do Peru aí, né? E dentro desse ritual se apresentou para ele um caboclo, assim, um pajé muito antigo. Né? Muito, muito antigo mesmo, assim, dessa linha peruviana, né? E ele se admirou muito com os ensinamentos recebidos e ficou pensando, nossa, se eu tô recebendo esses ensinamentos agora, imagina o que esses caras que já estão há anos aqui não receberam. E este pajé diz para ele, não, você está sendo o primeiro a receber isso, porque quando eu morri, isso o pajé já desencarnado, né, falando para ele, quando eu morri eu sabia muita coisa, mas eu levei para o túmulo isso comigo, e agora estou passando para você ser maior do que eu, né? Então, a ideia é que a partir daí o Irineu firmou o caminho, que até então ele andava na dúvida, isso ele mesmo fala. Que ele ficou 5 anos consagrando, mas tendo dúvidas. Por quê? Porque eles eram perseguidos lá, quando ele ainda estava no período de seringa, na primeira constituição dos grupos, a força policial perseguia eles, tentavam fazer emboscadas, boliviano atirando nos caras. Imagina o perrengue que eles tinham que passar, né, para conseguir consagrar. Então, uma perseguição religiosa, uma perseguição policial, uma perseguição da comunidade, eles não foram mortos por muito pouco, né? Vale lembrar que hoje o Santo Daime é uma religião legalizada no Brasil graças ao mestre Irineu, que teve muita sabedoria também nessa parte, né? E aí, ele foi se desenvolvendo, depois de tudo isso, foram recebendo, então, aquilo que vocês escutaram aqui no começo dessa live, né?
que se chamam inários. Os hinos, eles foram recebendo aos poucos, tá? Não foi numa tacada só, eles foram recebendo. No primeiro ritual que eles fizeram, eles tinham 9 hinos. 4 eram do mestre Irineu, 2 eram do seu discípulo, né? E mais 2 eram do outro, e mais um era de uma outra discípula. Aí eles ficavam repetindo esses 9 hinos várias e várias vezes, né? Porque era isso que eles tinham. Era isso que eles tinham recebido. E é dessa forma que o Daime vem trabalhando. Então, dentro deste vai e vem da força, dentro de várias lições do mestre, eu não vou mais entrar em tantos detalhes da história pessoal, eu só queria ilustrar isso para vocês entenderem que não foi um mar de rosas. Todo o processo inicial de se constituir algo grande, ele vem com muita peia, com muito sofrimento, né, com muita perseguição. Então, os caras tinham que se virar. Não é que nem nós hoje, que nós temos tudo prontinho, né? Tudo bonitinho aqui já instituído. Os caras tinham que realmente fazer o negócio acontecer, que de outra forma ninguém faria por eles. Então, dentro disso, eles começaram a consagrar esta medicina que é o rezo crístico da floresta, né? A rainha da floresta foi quem mandou. E nesta linha, então, crística, é justamente um refinamento, no meu ponto de vista, né, a partir daquilo que eu já experienciei dentro dos rituais de Santo Daime pelo Brasil aí, é que o rezo é totalmente ancorado nessa vertente crística, sem essas disrupturas da igreja, né, a igreja católica. Então, por isso também teve muita perseguição. O Cristo da floresta. Que heresia, né? Que paganismo. Mas é assim mesmo. Então a ayahuasca, né, essa medicina que vem lá do Peru, e aí é outra história para a gente contar aqui em algum outro momento, de onde é que surgiu a ayahuasca em si, ela chega para nós hoje através da linha do Santo Daime desta forma. Com muito respeito, com muita honra, que a gente pode consagrar aqui, hoje, de forma legalizada, né, por conta deste grande mestre, que teve sabedoria em cada passo dele e retidão. Né? Então, o Santo Daime, ele é uma religião constituída pelo rezo crístico, essa ancoragem crística, essa ancoragem da Virgem Mãe, da Rainha da Floresta, né, dentro da comunhão com a medicina da ayahuasca, que é uma medicina muito ancestral, utilizada há mais de 5.000 anos pelos povos pré-incas até. Tá? Então, é algo que é muito antigo mesmo, é a essência de algo muito maior que está agindo por aí. E o mestre Irineu ancorou uma linha aqui para nós que se chama o Mestre Império Juramidã. O Mestre Juramidã também era chamado Mestre Irineu. E ele ganhou esse nome porque no segundo casamento dele, o padre ele só falou assim: eu só vou casar você se você me prometer que você vai parar com essa coisa de ayahuasca. Esse chá aí, você tem que me prometer. Jura para mim que você vai parar. E ele falava assim: eu jura. Eu jura. E o padre, né, repetiu: você jura mesmo? E ele dizia: eu jura. E o padre, na sua inocência, disse: coitado, o caboclo não sabe direito nem colocar as palavras, né? Então tá, considera, e casou ele, né? Mas ele estava muito certo, muito consciente de que era eu juramidã, né? Então ele tinha essa consciência, tanto que Midã pode ser um acróstico para Daime, né? E Daime vem justamente como esta palavra de invocar um pedido. Dai-me luz, dai-me força, dai-me amor, né? Dai-me as curas. E agora eu quero trazer um pouquinho para os nossos tempos modernos. Minha gente? Porque essa linha, ela é muito disciplinada. Eu já fui em rituais que, inclusive, não podia fechar os olhos. Você tinha que ficar até de olho aberto. Você tinha que seguir o inário, tinha que tocar o maracá, né? Ficar lá. E bailado de 12 horas. E vai até que você supostamente não aguenta mais. Então, o Santo Daime,
ele é bem na força da disciplina, tá? Bem forte mesmo. Porque todo mundo tem que estar no fardamento, todo mundo tem que estar muito bem ancorado, né? Todo mundo tá ali, ó, na retidão. É um caminho muito reto. E hoje em dia, o que mais é visto por aí é uma falta de respeito com este rezo trazido pelo mestre Juramidã. Então, eu senti de fazer essa live, não foi para contar para vocês a história do mestre Irineu. Isso foi uma honraria, né, para que vocês saibam um pouco sobre o que vem atrás aí deste simplesmente ir lá, tomar medicina e ter miração, né? Que é o que muita gente está fazendo hoje em dia. O Santo Daime, ele vem como uma linha muito responsável, né? E muito forte nessa linhagem de cura, tá? Coisa que a gente vê bem numa disruptura em outras linhagens. Não estou menosprezando, porque o DV também é muito boa, a União do Vegetal, né? A Barquinha é muito boa. Enfim, tem várias linhas que são muito boas, em excelência mesmo, tá? Só que o Santo Daime é justamente uma linha que vai estar trazendo uma graduação em algo que hoje a gente está vendo como um movimento muito jovial de ir lá e tomar uma medicina, ter um barato por curiosidade. O que eu mais vejo, né, é que o pessoal anda comprando medicina de pajé, que não é pajé, tá? De índio, que quer comercializar, vai lá, toma no seu apartamento, convida uma galera, vai na praia, vai em algum lugar, aí toma, não sabe nada, não tem preparo algum, aí com toda a falta de responsabilidade, vai lá e dá a zebra, né? Não tinha como dar bom o negócio. Ou deita e dorme, que é uma falta de disciplina incontestável, ao meu ver, né? Ou não tem a menor noção de como se conduz um ritual e toma e fica lá. Então, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é uma consciência de responsabilidade. É uma consciência de que vocês, quando forem tomar esta sagrada medicina, procurem um local apropriado. Não precisa ser Santo Daime, tá? Eu só estou trazendo o exemplo. Mas vão em um local onde isso tenha uma seriedade, onde as pessoas estejam preparadas. Não fomentem o comércio, digamos assim, desta medicina simplesmente por tomar. Não façam isso, não vale a pena. Mas o que eu quero dizer é que quando vocês adentram um caminho espiritual, é preciso ter seriedade, a mesma seriedade que o mestre Irineu teve. É preciso que vocês sigam muito firme isso, muito firme mesmo, sabe? E o verdadeiro rezo do Santo Daime não é uma coisa institucionalizada como também existe hoje em dia, que até isso as pessoas conseguem corromper, né? Então, o Santo Daime, hoje em dia, também existe muita corrupção, porque tem gente misturando coisa, tem gente fazendo até abusos sexuais, por mais que o Santo Daime é dividido, homens para um lado, mulheres para outro, tem gente que se aproveita, tem padrinhos que, enfim, fazem 1001 coisas, né? Isso em todas as linhas. Então, cuidado, né, com os locais que vocês vão. Primeiro conheçam as pessoas, não façam por impulso, não ajam como curiosos, ajam com sabedoria no seu caminho. Porque agindo com sabedoria, eu tenho certeza que vocês vão encontrar o refinamento necessário. E peçam para que a medicina, peçam para que a rainha guie vocês dentro dessa jornada. A rainha da floresta. Peçam mesmo, de coração. Peçam que as portas se abram, porque vão se abrir. E aí, quem sabe um dia, vocês façam algo único, algo transcendental, dentro das linhas que vocês mesmos estão adentrando, né? Seja uma linha mais cabalística, mais alquímica, mais hermética, tudo isso que a gente vem estudando aqui, né? Dá para fazer o casamento com esta linha do Santo Daime, desde que seja uma linha verdadeira, desde que vocês saibam o que estão fazendo.